Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É mais um assunto importante. Vamos falar hoje sobre a influência da cúpula maçônica e também dos jesuítas nas profecias finais. Vamos falar aqui de algo sério, com base em pesquisas aprofundadas, como livros, testemunho de pessoas que fizeram parte desses grupos. Como também o principal livro aqui que vamos abordar é o livro Morais e Dogmas, que de fato revela grandes mistérios da maçonaria. O livro Morais e Dogmas é como se fosse uma Bíblia maçônica. Ele está acessível para download na internet em inglês. Contudo, esse livro que está disponível não é o livro integral, é apenas parte dele. O livro completo é disponibilizado unicamente para os maçons dos graus mais avançados. No livro de Salmos, no capítulo 2, o versículo 2, 4 e 5 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. E o verso 4, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe hás de falar, e no seu furor os destruirá. Amigos, por mais que homens maus semeiem o caos no planeta, por mais que a maldade se dissemine, o mundo não está no controle de homens. Deus está no seu trono e a qualquer momento Deus vai intervir. A qualquer momento o Senhor virá e este planeta passará a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Em toda a história, muitos homens tentaram um domínio global sobre a humanidade. Dentre eles, o primeiro foi Nimrod. Gênesis 10, 8, 12. Ele foi o autor do primeiro plano de um governo mundial. No capítulo 11, verso 4, ao edificar a Torre de Babel, também com esse objetivo de um governo mundial, Deus foi contra e pôs fim naquele intuito. Nas ruínas da antiga Babilônia foi encontrado um tablete ali atribuído ao rei Nabucodonosor, o qual falava aí das glórias da Babilônia, e aquela carta termina com a seguinte frase: que possa durar para sempre. Assinado Deus Nabucodonosor. O intuito do rei Nabucodonosor era que a Babilônia durasse para sempre. De fato, o Império Babilônico
templários se rebelaram contra o Vaticano e em 1307 o rei da França ele aprisionou todos os templários. O líder templário, Jacques de Molay, foi queimado, acusado de adoração a Baphomet, que é uma simbologia de Satanás. Ao ser queimado, Jacques de Molay ele lançou uma maldição tanto sobre o Papa como o rei da França e disse que logo logo eles estariam juntamente com ele. E de fato, em menos de um ano, tanto o Papa como o rei estavam mortos e o tesouro dos Cavaleiros Templários desapareceu. Antes do seu fim, os Templários eles fundaram a Sociedade Secreta Rosa Cruz, que 34 anos depois instituíram os jesuítas. O treinamento jesuíta é um treinamento cheio de mistério, incluindo aí muitas coisas sobrenatural. Eles se retiram para uma caverna e ali praticam o controle da mente. E durante algum tempo eles ficam ali, cerca de 2 meses, e só saem dali quando eles recebem uma espécie de iluminação, conforme o budismo no Nirvana. Então, ao receberem essa iluminação, uma espécie de espírito, então eles estão agora formados como soldados do Papa. Os dois objetivos principais da ordem jesuíta é, primeiro, destruir as religiões contrárias ao catolicismo e, segundo, criarem uma nova ordem social. Napoleão, em 1798, pôs fim ao poder político da Igreja Católica, prendendo o Papa, e ele declarou o seguinte, que os jesuítas não são uma ordem religiosa, mas um poder militar, e seus objetivos mais despóticos é governar o mundo sob o domínio de um só homem. Então Napoleão, ele foi, após aprisionar o Papa, ele foi derrotado justamente aí pela influência e ação dos jesuítas. Na época dos descobrimentos, as caravelas que avançaram sobre o continente americano exibia nelas a cruz dos Cavaleiros Templários. Ao dominar a América, vários historiadores chamam aí os jesuítas de os aniquiladores dos conquistados. As civilizações astecas, maias e incas, como também grande parte dos índios, foram dizimados após a ação dos jesuítas em colúnio aí com as potências europeias da época, como Espanha e Portugal. Antes o nome era Cavaleiros Templários, hoje o nome é Jesuítas. E segundo o livro Morais e Dogma, na página 820, ali diz que foi justamente Jacques de Molay, antes de ser executado, ele fundou a maçonaria. Os jesuítas são tidos como soldados do Papa e Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa jesuíta da história, ele foi chamado porque a igreja estava justamente em grande crise, em volta de grandes escândalos, igrejas vazias por todo o mundo, e ele veio como uma espécie de salvador, assim como os jesuítas foram instituídos no período da Reforma, que foi um golpe fatal na igreja. E o outro projeto dos jesuítas no comando seria a implantação de uma nova ordem mundial. Você percebe isso durante a atuação do Papa Francisco. Seus projetos visam justamente isso, de trazer de volta o poder político que a Igreja Católica perdeu. Todos os bispos e arcebispos, como também os cardeais, eles se confessam ao Papa, ou seja, o Papa é superior a todos eles. Entretanto, o Papa se confessa ao Papa Negro, que é o Papa
anuais. Os Estados Unidos, que é uma nação protestante, ali existe cerca de 70 milhões de fiéis católicos. O parlamento, cerca de 25 senadores são católicos, 134 deputados também. E na Suprema Corte, que existe 9 juízes, desses 6 são católicos. Em 1929, Benito Mussolini, o fascista, ele doou as terras para o Papa Pio XI fundar o Estado do Vaticano. O detalhe é que Mussolini era aliado de Hitler, o nazista. O nazismo eliminou pelo menos 12 milhões de judeus. Por trás disso você vê a meta jesuíta, que é de eliminar a religião opositora. Já em 1773, Adam Weishaupt, ele criou uma sociedade secreta com o nome de Illuminati, e vários jesuítas faziam parte dessa ordem e eles se infiltraram na maçonaria. Quando se fala de Illuminati, essa ordem ela foi extinta há muitos anos atrás, porém Dan Brown, ele lançou o livro aí O Símbolo Perdido, e ele descreve aí a atuação dessa ordem novamente nos dias atuais. E a partir do lançamento desse livro, um grande número de pesquisadores começaram aí a decifrar esse mistério e descrever de fato essa ordem secreta que atua nos bastidores e controlam praticamente todas as áreas das sociedades humanas. Inclusive a teoria da evolução, o autor Charles Darwin, ele era neto de Erasmo Darwin. Quem era Erasmo Darwin? Era aí ligado à sociedade secreta Rosa Cruz, o Weishauptiano, e foi justamente Erasmo Darwin o primeiro a formular uma teoria da evolução das espécies. Praticamente Charles Darwin plagiou essas teorias do seu avô e publicou o livro A Origem das Espécies, onde diz que Deus não existe e que o ancestral mais próximo do homem aí foi o macaco. O propósito desse livro era assassinar Deus, destruir o cristianismo. Na verdade, era uma ideia da sociedade secreta Rosa Cruz. No livro Morais e Dogma, no página 817, diz Albert Pike, ele faz ali uma declaração que tanto os templários como as demais sociedades secretas possuem duas doutrinas, a conhecida, que é chamada catolicismo, e a secreta, que é revelada unicamente aos mestres, que se chama joanismo. O lema dos jesuítas se define nas seguintes palavras: os fins justificam os meios. Conforme grande parte dos historiadores, por trás da Guerra Civil Americana estava lá o comando e o planejamento dos jesuítas, como também a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram planos jesuítas. Foi justamente depois dessas grandes guerras que os Estados Unidos se tornou a grande potência, e por trás disso está aí intuitos jesuítas. O presidente Abraham Lincoln, ele recusou aceitar o sistema bancário e em pouco tempo ele foi assassinado. O presidente Kennedy, ele foi uma forte oposição contra as sociedades secretas e também foi assassinado. Em 1572, na França, cerca de 70 mil protestantes, os huguenotes, eles foram exterminados por uma ação também dos jesuítas. E conforme Gary Kerr, no livro A Rota para a Ocupação Global, ele faz um breve resumo da maçonaria, inclusive da maçonaria Illuminati, que é os maçons dos graus mais elevados. Ele diz que ela surgiu ali das antigas religiões de mistérios, que veio da Babilônia, que é uma série de bruxaria, feitiçaria, práticas ocultas, como também das religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo e outras. Depois veio o cabalismo, o gnosticismo, os cavaleiros templários, a Rosa Cruz e a maçonaria Illuminati, que controla aí as sociedades secretas, a elite bancária internacional e o Concílio Mundial de Igrejas. Então você percebe que, inclusive, as igrejas estão nos bastidores sendo comandada por esse grupo que domina todas as esferas importantes do planeta. Algum tempo atrás, um pregador muito conhecido, ao perguntar quem era o Deus da maçonaria, ele fez uma declaração um pouco comprometedora. Ele disse que o Deus da maçonaria era o mesmo Deus dos cristãos,
Ou ele é um maçom, ou de fato ele desconhece a causa para falar esse tipo de coisa. Porque no segundo grau da maçonaria, o deus maçônico é God. Porém, não é o nome de Deus em inglês. God é o deus geometria, que conforme eles é o grande arquiteto do universo. Ou seja, para eles, esse arquiteto seria Lúcifer. Entretanto, na Bíblia diz que Deus criou o mundo. Anjo nenhum foi chamado para a criação. Deus criou todo o universo, inclusive o plano e a execução. Após os graus azuis, que são os primeiros 3 graus da maçonaria, o nome de Deus ali passa a ser Jabulon. É a trindade maligna, já é uma representação falsa do nome Yahvé. Bul significa aí o nome de Baal, ou o deus Bel babilônico. E On é o deus Amon-Ra, o deus sol do faraó. Já no 17º grau, o nome do deus maçônico é Abaddon. Conforme Apocalipse 9:11, Abaddon é anjo do abismo. Conforme o livro Morais e Dogmas, na página 830, os antigos mistérios estão revelados nos graus elevados. Então, no último grau, o deus da maçonaria, de fato, é revelado como Lúcifer, o próprio Satanás. É comum os maçons alegar que a maçonaria não é uma religião. Entretanto, não é isso que o livro Morais e Dogma fala na página 213, página 214, diz que toda loja maçônica é o templo de uma religião. Ou seja, essa religião ela se contextualiza conforme o grupo que está ali presente. Se é judeus, a maior parte dos maçons, então ali a religião é o judaísmo. Se é o Islã, é o islamismo. Se são cristãos, é o cristianismo. E o plano final dessas sociedades secretas é preparar o mundo para a chegada do general supremo, conforme 2 Tessalonicenses 2, 9-12, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. A palavra vinda aqui é o mesmo termo usado para a vinda de Jesus, parousia. O inimigo, ele falsificará a vinda de Jesus e as sociedades secretas estão preparando o mundo para isso. Em todas as religiões, a começar pelos cristãos, 3 bilhões e 500 milhões esperam a segunda vinda de Jesus. 1 bilhão e 300 milhões de muçulmanos esperam pelo enviado de Alá. 14 milhões de judeus esperam o Messias. Os budistas esperam a encarnação de Buda. E a nova era espera por Maitreya, que, conforme eles, Maitreya é a encarnação dos deuses cristãos, budista, muçulmano e do Islã e das demais religiões. Albert Pike, no livro Morais e Dogma, na página 213, ele afirma que a maçonaria é a religião de um mundo unificado que abraça todas as religiões, ou seja, uma espécie de ecumenismo. E falando em ecumenismo, você vê uma união de todas as religiões se aprofundando. A maioria delas absolutas são ligadas por crenças. Entretanto, os cristãos também estão unidos doutrinariamente às crenças pentecostais, neopentecostais é uma só, as crenças das igrejas históricas é uma só. Todos eles em conjunto guardam aí o domingo, que é um dia instituído pela Igreja Católica, acreditam na imortalidade da alma, que é uma doutrina espírita que liga com as demais religiões. O budismo, como o islamismo, o hinduísmo, todos acreditam na imortalidade da alma, também os espíritas. Então você vê uma união doutrinária. Mas eu chamo aqui a atenção para outro tipo de ecumenismo, que é o ecumenismo político. Os países com o maior número de cristãos no mundo é o Brasil e os Estados Unidos. A maior parte dos americanos são protestantes e grande parte dos brasileiros também são protestantes e a maioria católicos. No entanto, são todos cristãos. E você nota que esses dois países, principalmente os evangélicos mais conservadores, eles ergueram uma bandeira política, apoiando um governo moralista que se diz religioso. E esses evangélicos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eles são liderados nos bastidores
pelos pastores da teologia da prosperidade, que deram a mão à política, e as demais religiões estão submetidas a esses líderes, que grande parte deles não tem o mínimo de escrúpulo em blasfemar de Deus e usar a religião como meio de enriquecer através das doações dos fiéis. E para isso usam falsas curas e também a falsa prosperidade. E entre eles, até a Igreja Adventista, que era mais alheia à questão política. Você vê hoje muitos adventistas que brigam em redes sociais e até mesmo em público, defendendo políticos que estão de acordo com seus ideais, como jamais defenderam aí a pregação do Evangelho ou defendem Cristo. Muitos dos líderes do mundo, eles fizeram algumas revelações referente à nova ordem mundial. Hitler disse que o nacional-socialismo usará sua própria revolução para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Eduardo VIII, rei da Inglaterra, quando a paz se estabelecer, será o momento de existir no mundo uma nova ordem mundial. Nelson Rockefeller, um dos mais ricos do mundo, ele disse o seguinte: trabalharei para a criação de uma nova ordem mundial. Jimmy Carter falou o seguinte: as relações dos Estados Unidos com os outros povos serão guiadas pelo nosso desejo de forjar uma nova ordem mundial. E George Bush, pai, falou o seguinte: quando triunfarmos, iremos conseguir, teremos uma verdadeira oportunidade nessa nova ordem mundial. Por sinal, todos esses aqui mencionados, eles foram e os que ainda estão vivos são membros da elite maçônica. A besta em Apocalipse 13, ela detém 3 poderes. No verso 7 diz: e lhe deu poder sobre toda tribo, língua e nação. É o poder político. No verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver aquele número, é o poder econômico. E no versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, é o poder religioso. Então, o poder da besta assegura essas 3 áreas, da mesma forma que as sociedades secretas. Na biblioteca do Congresso americano, existe um documento datado de 1913, que trata-se do juramento dos jesuítas. É algo tão espantoso, você pode fazer uma pesquisa na internet e baixar esse juramento, mas ali fala que eles são capazes de fazer qualquer coisa, como guerra sem quartel, tortura, assassinato, destruição dos hereges. E por mais que a igreja alegue que aquele documento não seja verídico, no livro Grande Conflito, na página 486, ali diz que todos os cardeais, bispo e arcebispo, fazem juramento de fidelidade ao Papa com as seguintes palavras: combaterei os hereges cismáticos e rebeldes do dito Senhor nosso, o Papa, e seus sucessores, e persegui-lo-eis com toda a minha autoridade. É algo parecido com o que está no juramento dos jesuítas. Então, se os cardeais, arcebispo e bispo fazem esse tipo de juramento, imagine o jesuíta, que é aí a tropa de elite da igreja. Os Illuminatis, eles se infiltraram na maçonaria francesa e os frutos foram a Revolução Francesa, o reinado do terror, onde milhares de pessoas morreram, entre eles Maria Antonieta, Robespierre e o rei Luís XVI foram ali decapitados pela guilhotina. E na Praça da Concórdia, onde ocorreu o fato, ali está um símbolo maçônico que é o obelisco. Durante a Revolução Francesa, uma prostituta foi colocada com uma tocha na mão no altar da Catedral de Notre-Dame e recebeu o nome de Deus da Razão. Foi daí que teve origem a Estátua da Liberdade, doada pelos maçons franceses aos maçons norte-americanos. A coroa dessa estátua é o sol, na mão tem uma tocha representando aí a luz de Lúcifer, iluminando o mundo. Os símbolos maçônicos estão espalhados por todo o mundo. Nos grandes centros você vê a presença do obelisco, inclusive em Washington e também na Praça do Vaticano. Esse símbolo é uma representação de Baal,
como ele era tido como o deus da fertilidade, trata-se de um falo, ou então de um raio do sol, todos representando a Baal. E falando em sol, desde os sumérios até os dias atuais, todas as civilizações tiveram aí como deus principal o sol, o que na verdade, inclusive na Praça do Vaticano, está ali o símbolo do sol. E o mundo tem como dia de guarda o domingo, que em inglês revela de fato o seu significado, que é dia do sol, como também no alemão Sonntag. Na verdade, o sol ali representado para Albert Pike, ele diz que não se trata de um sol astro, mas do rival de Yahvé, a grande estrela que caiu, Lúcifer. Então, quando as pessoas dizem que o domingo é o dia do Senhor, de fato é o dia do Senhor, mas não do Senhor Deus, mas do Senhor que rege este mundo, do príncipe das trevas. Conforme a maçonaria, 5 leis regem a sociedade: o caos, a discórdia, a confusão, a burocracia, o Estado controlando tudo, e em quinto, a consequência, volta ao caos. No Brasil, a partir do momento que um presidente maçom assumiu o país, no caso Michel Temer, onde os maçons foram até ele, a partir dali, essas 5 leis foram mais nítidas no Brasil: o caos, discórdia, confusão, burocracia e a consequência, que está sempre voltando ao caos. A ideia maçônica é justamente essa: cria-se uma crise e depois vem a solução para essa crise com mais burocracia, o Estado controlando tudo. Há uma espécie de monitoramento da população em geral. Como já vimos, a maçonaria ela tem aí vários graus. Os graus mais avançados se encontram aqueles que são mais poderosos nesse mundo. No livro Viagem ao Sobrenatural, o irmão Jorge Morneau, conforme o livro, ele pertenceu aí aos Illuminati. Ele diz o seguinte, que para entrar nesses graus avançados, apenas 3 grupos entram. Se a pessoa tem sangue aí dos poderosos do mundo, dos donos das grandes empresas, ou aquele que é preparado pelo ocultismo antes, foi o caso desse nosso irmão, e também por aqueles notáveis por grande riqueza e poder. Esses 3 grupos fazem parte da elite maçônica. E ao chegar nesses últimos graus, como o 33º grau, ali eles têm os exercícios mentais jesuíticos, os princípios de yoga, o ocultismo, a adoção, que é uma sociedade com Lúcifer, e no último nível, que é a iluminação, eles recebem poderes astrais para ver o futuro. Quando o indivíduo entra nessa fase, perdeu toda a compaixão e ele vê o ser humano como uma espécie de vermes. Se para você os homens que estão no comando deste mundo são mais importantes do que Deus, você pode estar venerando um monstro. Você não sabe o que está por trás das aparências. A Bíblia diz que têm aparência piedosa, mas são perversos. Grande parte dos cristãos tem centralizado as suas esperanças em homens. Jeremias 5,31. E o meu povo assim deseja. Algumas profecias estranhas, preditas pela maçonaria, têm se cumprido. Nos arquivos da biblioteca do Museu Britânico, tem uma carta ali atribuída a Albert Pike, datada do ano 1871. E ali tem uma profecia que era a Primeira Guerra Mundial para derrubar os czares e transformar a Rússia numa fortaleza do comunismo ateu. Depois ali tem a Segunda Guerra, que iria destruir o nazismo e criar o Estado de Israel. E terceiro, fala sobre a Terceira Guerra Mundial. A carta termina dizendo o seguinte: a verdadeira e pura religião é a fé em Lúcifer. Essa é a fé Illuminati. Além disso, nós vimos aí no desenho dos Simpsons a previsão aí sobre a ascensão do governo Trump ao poder. O desenho é do ano 2000 e em 2015 isso se cumpriu. Em 1990, Steve Jackson, um hacker, ele teve acesso a alguns arquivos secretos e lançou aí um jogo de cartas chamado de Cartas Illuminati. E de 1990 para cá,
grande parte do que se encontra naquelas cartas de fato se cumpriu. E também na Geórgia há umas pedras enormes levantadas, uns monumentos ali levantados, onde tem ali 10 mandamentos, tudo de fato acontecendo. E o primeiro é assustador, que é a redução drástica da população mundial. A verdade é que diante do momento que estamos vivendo, conforme a revelação de alguns que estudam o assunto, era que morressem milhões de pessoas. Entretanto, não chegou a morrer tantos, porque você vê Deus no controle, Deus tem impedido. Por quê? Porque Ele quer salvar. Os ventos destrutivos ainda não foram soltos. Mas nós vemos aí alguns planos, conforme o ex-secretário norte-americano, ele diz que essa pandemia, a ideia é que se crie através dela uma nova ordem mundial. O jornal É o País fala que crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma nova Constituição. Donald Trump, ele falou que queria unir os americanos sem a necessidade de um grande evento. O sociólogo Thierry Meyssan, ele afirma que golpistas estão aí aproveitando o momento para dominar o planeta. Noam Chomsky, ele afirma também que diante dessa pandemia, movimentos para a implantação de um governo mundial. E em todo o planeta você vê a monitoração das pessoas através do governo para evitar aglomeração. E recentemente teve aí uma reunião ministerial no Brasil e ali foi revelado o plano de que a nova ordem mundial seria implantada e o Brasil seria um dos poucos que dariam as regras nessa nova ordem mundial. E claro, ele está de mão dada com os Estados Unidos nesse governo teocrático, nesse governo evangélico. No livro Primeiros Escritos, página 282, vi então os principais homens da terra consultando entre si e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Amigos, entenda, as pessoas estão aí venerando líderes humanos. É por meio desses homens que a marca da besta será implantada. As sociedades secretas caminham para isso. No livro Evangelismo, página 623, fala: um poder de baixo está operando para desenvolver as últimas grandes cenas do drama. Satanás apresentando-se como Cristo e operando com todo o poder e engano da injustiça naqueles que estão se unindo em sociedade secreta. É da sociedade secreta que os últimos acontecimentos irão se consolidar. A imagem da besta está sendo formada. Um dos últimos eventos que dividirá a humanidade entre adoradores da besta e adoradores do Cordeiro está se consolidando. Amigos, mas eu concluo dizendo: a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra seres espirituais. E no livro de Daniel 2, 34 e 35, fala que uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e o esmiuçou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Por mais que homens planejem, o fim já está predito. Deus vai implantar o seu reino e Ele te abençoe e te prepare para que você seja um súdito do reino de Deus e não que você vire cinza, assim como os inimigos do Senhor irão virar. Pai querido, o fim se aproxima e vimos aí as ações de homens desejosos de plantar uma nova ordem mundial em rebelião contra Ti. Mas, Senhor, nos abençoe e nos prepare para que estejamos do Teu lado sempre, em nome de Jesus. Amém.